Muito bem, pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, e hoje estamos aqui num dia bem chuvoso no Rio Grande do Sul, na região de Osório, no Parque Eólico de Osório, para conhecer o eletrificado Volvo XC40 Pure Electric, o 100% elétrico da Volvo, à venda no nosso mercado. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora gravar esse vídeo antes que o mundo caia de novo, porque choveu demais aqui, a gente aproveitou uma brecha para mostrar o XC40 puramente elétrico para vocês. Então aí, a nova versão do carro, ele usa dois motores que eu vou mostrar ao longo do vídeo para vocês. Então, esteticamente, quase nada mudou, com o carro. Então, ó, sensor dianteiro com parque assist, farol de neblina na parte inferior, com o detalhe do martelo de Thor na parte superior, com a luz de seta aí toda em LED, Então ele acendendo as luzes de lanterna. Daqui a pouco eu vou deixar apenas DRL para vocês. Lembrando que ele tem farol alto automático, todo em LED, o carro é full LED. Então aí os sensores, mais uma vez, é uma cor bastante bonita, por sinal. Algumas coisas mudaram, O ADAS, que é o sistema semi-autônomo do carro, vamos dizer assim, os monitoramentos, eles tiraram algumas coisas da parte superior e jogaram aqui na parte dos para-choques, tanto dianteiro quanto traseiro, isso para melhorar a condução autônoma do carro, que futuramente será realmente um carro autônomo, e isso deverá acontecer primeiro com o XC90 e depois com os outros modelos. Ficando bem de frente com o carro, a grande novidade é a grade frontal, que é praticamente toda fechada, Justamente porque é um carro 100% elétrico, então você não tem motor para resfriar aqui basicamente. A câmera frontal fazendo o conjunto 360, o símbolo da Volvo teve essa pequena alteração aqui, então mostrando os detalhes para vocês do carro. Então, ficando mais uma vez aqui em 3/4 para vocês conferirem aí como que fica o visual do XC40. Ele se baseia numa versão R-Design, porém um pouquinho mais top. É isso que a Volvo falou pra gente. Na parte dianteira nós temos pneus 235, perfil 45 aro 20. Então mostrando aí os detalhes para vocês dos pneus do carro. Roda preto com diamantado, então aí todos os detalhes para vocês do carro com aplique, unindo uma peça a outra. E retrovisor pintado em preto com repetidor de seta, e ali, o detalhe da câmera fazendo o conjunto 360 para vocês. Notem que as maçanetas têm um detalhe ali também com iluminação, então aí mostrando todo o conjunto para vocês de iluminação do Volvo XC40, coluna pintada em preto nessa unidade e dando uma distanciada, mostrando aí que de perfil, nada mudou com relação ao carro. Eu quero só contar um detalhe para vocês. A única forma de vocês identificarem, que um Volvo XC40 é elétrico, isso sem ser pela dianteira, é que o bocal ali do carregador fica nessa região traseira e não na frente, como acontece nos híbridos. No híbrido você tem na parte dianteira, o elétrico, e do outro lado a combustão. No elétrico é apenas do lado esquerdo do carro. Então aí os detalhes para vocês. REC pintado em preto com teto solar, e vamos mostrar parte da motorização do carro. Porque o que acontece, pessoal? Ele usa dois motores elétricos que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Enquanto isso, se você está em busca de um carro zero barato na região de vocês, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, que vale super a pena. Então o que acontece? Aqui na frente está só um aplique, uma capa bem grande, e aqui um pequeno baúzinho que você pode colocar, o carregador aqui. Você também tem na parte inferior o kit de emergência, dos pneus Ram Flat, e o limpador aqui, Na parte dianteira nós temos um motor elétrico e na parte traseira temos outro motor elétrico que combinados são 408 cavalos de potência, ou seja, o Volvo mais potente à venda no nosso mercado, com 66 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de apenas uma velocidade. Curioso, Mesmo no elétrico você tem um capô aqui, com revestimento. Com 0 a 100 na casa aí de 5 segundos. Ou seja, é o Volvo mais potente à venda no nosso mercado, um Volvo puramente elétrico. Então aí, o que acontece? Esse modelo tem uma média de 400 km de autonomia graças às suas baterias de 78 kW. Que você tem potência em um carregador DC, como de tomada normal, de até 3 kW, dependendo do seu carregador. E se você tiver num Allbox, são 7 kW, podendo ir até 11. E num carregador rápido ele aguenta até 150 kW. Ou seja, num carregador de 150 kW, ele vai de 0 a 80% em apenas 40 minutos. Na parte traseira,
praticamente a gente não tem mudanças, né? Não tem escape aparente, né? Nem função de escapamento falso, justamente porque é um modelo 100% elétrico, né? Então jamais teria um escapamento à mostra. Bom, Recharge Twin, né? Que são dois motores, né? Um dianteiro e um traseiro. Acendendo as lanternas aí, ó, para vocês darem uma conferida como que fica a assinatura, nada mudou. Então aí o ombro tradicional, né? O teto é pintado de preto com o aerofólio ali. E apertando, nós temos a abertura do porta-malas. Pessoal, quero pedir desculpa agora um pouquinho para vocês, está meio bagunçado, porque vocês notaram que o dia aqui está meio atípico, né? Não deu para a gente tirar as coisas, tudo molhado no chão, né? Então quero pedir desculpa com vocês com relação a isso. Então aqui as malas, né? Então vocês estão notando aí que cabe algumas coisas. Por aqui, ó, nós temos mais um baú, né? Estou mostrando esse ponto. E se a gente puxar aqui, né, ele fica meio que em triângulo e essas pontas ficam sobressalentes para você poder colocar sacolas, pessoal. Tomada 12 volts, então ali posicionada, né, todos os pontos aí para vocês com relação a isso. Então aí dando uma distanciada, lembrando que ele tem sistema para você abrir e fechar o porta-malas, né, apenas passando o pé. Então, ó, vou colocar aqui, ó, a chave, ó, sem apertar nenhum comando, né, a gente vai passar o pé na parte inferior e fazer aí o fechamento do porta-malas. Se a gente fizer a mesma coisa, ó, então, ó, se a gente der um chute aqui, automaticamente o porta-malas abre novamente. Você pode apertar por lá, fazendo o trancamento, e você pode apertar aqui também, que da mesma forma ele vai fazer o fechamento do porta-malas. Lembrando, pessoal, que quem comprar as primeiras unidades tem aí o carregador gratuito. Então, quem comprar o Volvo XC40 puramente elétrico este ano, consegue um carregador de graça, com instalação de graça pela Volvo. Aqui uma tomada tipo 2 simples e puxando aqui a gente tem o carregador rápido, né? A tomada para o carregador rápido dessa forma. Bom, então aqui, fechando, ó, que sistema keyless, né? Apertando a mão aqui nós temos o trancamento, notem que o espelho rebate, e se a gente colocar a mão na maçaneta, isso em todas as portas, como vocês notaram, você faz a abertura do carro novamente. Então, ó, acabamento aqui todo, né, em couro. Lembrando, pessoal, a partir do ano que vem é um couro totalmente sintético, que tem uma aparência de couro verdadeiro de acordo com a própria Volvo. Maçaneta prateada, vidro elétrico automático nas 4 portas, bancos aí no estilo Alcântara com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além do apoio de braço central com 2 porta-copos, então aí os detalhes, teto solar panorâmico com tecido revestido em tecido preto, né, a cor preta. 2 saídas de ar com mais uma tomada USB tipo C. Aliás, são 2, pessoal. Ó, 2 tomadas tipo C aí posicionadas. Bandeirinha da Suécia, né? Fazendo aí o contexto da marca. E dando uma distanciada, ó, mostrando aqui para vocês que nada afetou, apesar da inclusão das baterias, né? São 500 kg de bateria. O carro pesa 2,2 toneladas, ou seja, 500 kg de bateria aqui para mover esse bichão que vai rápido pra caramba. Então, ó, o espaço de pernas não alterou, segue da mesma forma, né, revisteiro aqui. Então, com relação à inclusão das baterias, o assento continua da mesma forma. Você não senta mais baixo, nem mais alto, não é mais duro, não é nada. Ele está exatamente igual. Ou seja, para você que já tem um XC40, por exemplo, e está a fim de comprar a versão elétrica, com relação ao porte do carro, né, aos volumes, tanto para levar as pessoas quanto para porta-malas, nada teve alteração. Já aqui, né, você tem aí o acabamento, né, todo aqui em couro, detalhe aqui em alumínio, sistema de som Harman Kardon com 2 memórias por banco elétrico do motorista, lembrando que o passageiro também é elétrico, porém sem memória, bloqueio e trava das portas, né, trava elétrica, então aqui os detalhes também de abertura dos vidros. Esse detalhe aqui a Volvo já desde o seu lançamento das versões a combustão feito com PET reciclável, né? Notem que não tem alto-falante nas portas, eles ficam escondidos lá, né, no painel. Nomenclatura Recharger, banco com ajuste elétrico e lombar também, e aqui, né, o banco no estilo R-Design, porém sem a nomenclatura. Então aí os detalhes para vocês, costura branca, né, faz um visual bem legal. E a posição de dirigir, assim como acontece na parte dianteira, nada mudou. Ele segue aí, ó, da mesma forma, pessoal, ó, tudo igual. Nada foi alterado aqui com relação ao Volvo XC40 puramente elétrico, né? Então ele tem o mesmo visual. Bora então para a parte interna que eu quero mostrar para vocês que, pessoal, o carro não tem freio de mão e não tem partida por botão, é tudo por sensor. Então bora lá, vamos conferir. Bom, pessoal, na parte interna aqui do XC40
elétrico. Mostrando aqui a chave para vocês. Chave normal, sem revestimento em couro, né? Então aqui os detalhes. Curioso, pessoal. Como eu falei para vocês, ele não tem freio de mão e não tem o botão de partida. O que acontece? Ele identifica que você sentou no carro e está com a chave. E a partir daí, é só você colocar o carro em drive, ó, como acontece ali, ó. Tá vendo? Colocou em drive, o carro está automaticamente ligado, né? Então ele escreve ready ali e a partir daí o carro está totalmente em funcionamento. Basta eu colocar o cinto aqui no caso, né, que o carro vai sair andando automaticamente. Bom, então aqui os detalhes, ó, fazendo 27,2 kW a cada 100 km, a gente veio acelerando bastante o carro. Lembrando que a autonomia média é de 400 km e a gente rodou 116 km, né, com quase 60% de carga, ou seja, ele ia fazer mais ou menos aí cerca de 300 km, ou seja, a gente ia comer 100 km de autonomia andando na média de 120 km por hora aqui na Freeway. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, então trecho plano ele ia fazer mais ou menos 300 km aí numa velocidade rápida, vamos dizer assim. O volante revestido em couro, comandos aqui, né? Aqui é o detalhe alumínio, assim como nessa região, e detalhes aqui também, né, de Pilot Assist, sistema semi-autônomo, que ele integrou um novo ADAS, né, que tem radares nos para-choques, que basicamente já está quase pronto para condução condução autônoma propriamente dita. Então, por uma atualização de software, isso deve acontecer nos próximos anos. Bom, ele vem com acendimento automático dos faróis, né, com farol alto automático. Os comandos aqui permanecem, né, apesar de não possuir mais luzes de neblina. Aqui ajuste de iluminação interna, abertura do porta-malas. Bom, comandos físicos continuam tradicionais, então aqui volume, troca de áudio e tudo que tem direito. Manopla da transmissão automática de apenas uma velocidade, que não tem troca de marcha, né? O câmbio automático de apenas uma marcha. Apertando aqui você tem o parque, drive, ré e neutro, né? Certo? Então drive, neutro e o reverso, que seria a ré. Porta-copos, aqui um baúzinho. Essa unidade voltou com o lixinho, né? Que perdeu em algumas unidades. Agora voltou aqui na versão puramente elétrica do Volvo XC40. Porém não tem ajuste, né? Então é ajuste fixo. Aqui nós temos um porta-chaves, carregador por indução com 2 porta-objetos aqui, tomadas USB apenas tipo C, deixando claro para vocês, e aqui uma tomada 12 volts, certo? Então aqui é sensor, o porta-luvas segue normal, né? Apenas o XC90 tem aquele botão aqui de porta-luvas. Console todo soft touch com sistema de som Harman Kardon, que são 13 alto-falantes, então você tem um airwoofer lá na frente e outro airwoofer na parte traseira, certo? Então aqui você tem detalhinho alumínio ali também, então os comandos aí do carro. E o painel de instrumentos, ele é exclusivamente com o mapa, você não consegue alterar isso, certo? Então aqui a única coisa que você consegue fazer é diminuir a função. Você tira e aumenta os visores ali, né, deixa mais nítido, e dessa forma você tem o mapa ali com Google, né? Ou seja, esse é um sistema Google, né, Android, que futuramente vai ter uma parceria com a Apple também. Então você terá um Apple CarPlay diretamente instalado no carro. Aqui por enquanto é apenas uma base Google. Então você tem os comandos físicos, aliás, comandos físicos não, comandos normais, né? Então você tem aqui, né, o Google Maps, por exemplo, e você tem a loja de aplicativos que você pode baixar, né, outros itens, né? Você pode baixar aí, por exemplo, outros aplicativos. Aqui em Google Play você tem uma lista aí de aplicativos que você pode baixar e usar. Lembrando que, pessoal, aqui ó, a gente está praticamente sem sinal, é feito em parceria com a Claro, o sinal aqui varia muito, então a gente não vai conseguir mostrar algumas funções, como comandos de voz, por exemplo, mas se em algum momento eu conseguir, eu vou colocar no meio do vídeo agora. Porém, você tem alguns comandos aqui, ó, né? Ele perdeu aquele sistema que você arrastava para um lado e arrastava para o outro. Ele não tem isso mais, ó, tá vendo? Ele não possui mais isso, então você perdeu essas funções. Câmera 360, que você escolhe aí, né, como você quer enxergar as partes laterais e tudo que tem direito. Então aí a câmera 360 do carro. Alguns detalhes aí também, guias de roda. Ar-condicionado, então aí Bizone, porém não tem banco aquecido nem ventilado. Notem que a central multimídia é totalmente diferente, né? Aqui a gente aperta ele e volta. Google Maps que eu mostrei para vocês, sistema de rádio. Então tá aqui o sistema de rádio do carro. Então, ó, né? Fica aí bem grande, rádio Pampa, né? Mais gaúcho que isso, impossível. Né? Então, voltando para cá, conectividade com celular e o status do veículo, você tem aí algumas
questões, né? Então mostrando aí para vocês algumas funções do carro, certo? Então é uma tela meio simples, né, comparada ao que era o sistema anterior. Tudo veio para cá, né? Então a condução, você tem o leitor de placa, enfim, ó, tudo veio para cá. O sistema One Pedal, aqui você ajusta o peso do volante, né? Deixa mais pesado ou mais leve. O One Pedal ele funciona com regenerativo maior e aí você consegue na cidade basicamente andar sem pisar no freio propriamente dito. Modo off-road, né, que seria o modo de condução do carro. Então são poucas funções assim diferentes, né, conectividade, né, e tudo mais. Então em algumas funções com relação ao Volvo XC40 na sua versão puramente elétrica. Então com algumas funções do Google Assistente, né, que eu não vou conseguir mostrar justamente porque ele está aqui, né, com um sinal bem fraco. Então é por conta de uma ausência de sinal a gente não vai conseguir fazer isso, mas mostrarei assim que possível. Bom, aqui alguns comandos novos, né? Ó, você tem aqui iluminação toda touch, ó. Então você aperta aqui, você tem o touch, né? As luzes de leitura, ó, de forma individual. E o teto solar, ó, também é touch. Então você arrasta para fazer o fechamento, né, da esteira. Então aqui você aperta, ó, você abre, fecha a esteira, ó. Então, ó, abrindo aí. E aqui a gente abriria o teto, né? Mas ó, tá chovendo que é uma barbaridade aqui no sul. Então eu não vou mostrar exatamente esse ponto agora. Mas enfim, né? Aí as funções para vocês do carro. Bom, finalizado aqui, então vamos sair para a gente finalizar o vídeo. Bom, pessoal, então com relação às impressões aqui do Volvo XC40 na sua versão 100% elétrica, antes de mais nada, lembrando que a gente está sem máscara, mas estamos aí com o teste de Covid feito, então liberado. Dois né? testes, falta de um. Bom, vocês já viram ele várias vezes no meu canal, Leonardo Fortunati, canal Motor1, site Motor1, Inside Viz, né, no caso aqui do XC40 elétrico, né? E vamos lá. Esse daqui é o Volvo XC40, ou Volvo, por sinal, mais potente à venda no nosso mercado, né? São 408 cavalos por um cavalinho. Por um cavalo. Um cavalinho ele ganhou. É quase um jumento. Por um cavalinho ganhou aí, por ser o XC40, né? O Volvo mais potente no nosso mercado. E a gente percebeu que anda muito bem e cumpre, né, os 400 km de autonomia pelo visto. Né? É um carro que tem uma suspensão gostosa e a gente percebeu que agora, né, essas baterias, o conjunto elétrico por si só, agora começa a cumprir de fato a autonomia que mostra no painel de instrumentos, né? Sim. Eu acho, hoje em dia, dificilmente você tem um carro elétrico que ele não vá cumprir o que a montadora fala de autonomia, né? Uhum. Por exemplo, em São Paulo, tô com um Mini Cooper elétrico, a gente falava, né, um carro de 180 de autonomia, mas eu cheguei na faixa dos 200 já. Sim. Porque o elétrico, ele depende muito mais da questão motorista, da questão ambiente, do que um carro a combustão, né? Por exemplo, o meu modo de dirigir numa Toro dá 7 km por litro, no Renato pode dar 5. Mas no elétrico, pode ser a diferença entre rodar 250 km e rodar 180. O elétrico eu tenho como uma teoria que é a mesma coisa que você andar com um carro esportivo super gastão. Se você dosa o pé, você tem essa autonomia longa, né? Se você anda mais forte, essa autonomia baixa. A única diferença é que aqui você tem menos pontos de recarga comparado a um... Depende, se você for usar pódio, você não tem muito lugar também, não. Exato. Então, essa é a concepção aqui do XC40. É um carro que realmente cumpre muito bem. E a gente passou por uma estrada aqui um pouquinho mais sinuosa e a gente percebeu que tem uma boa dinâmica de condução no carro, né? Pra ser muito sincero, essa plataforma do XC40, uma plataforma diferente do que a gente tem no XC60, no XC90, eu acho que ela aceitou muito mais Brasil quando a gente fala em suspensão do que dos maiores, né? Ela absorve muito melhor. O XC40, eu falo, você sabe, pra mim, entre os compactos, um dos que melhor se comporta em equilíbrio, né? Sim. E com o elétrico não seria diferente, né? A gente tem aqui um carro que ele não é muito mais pesado do que o modelo a combustão, mas com a vantagem de toda a parte do torque, né? Da força que o carro tem. Então a parte dinâmica não é que me surpreendeu, era algo esperado. Eu não esperava algo diferente disso aqui. É que o XC40, desde o início,
isso em 2018, né? Acho que foi quando lançou a versão a combustão. Sim. Foi mais ou menos por aí. Eles já tinham comentado que a plataforma CMA ela já estava preparada para eletrificação. Sim. Né? Não foi uma coisa adaptada como aconteceu no EQC, por exemplo, da Mercedes, né? O Golf GTE, que teve atualizações para se transformar em híbrido ou elétrico que seja. Aqui ele já nasceu pronto. O próprio Mini Cooper que eu citei agora, né? Ele é um carro mais adaptado. Exato, e a gente percebe isso aqui. A condução do carro ela não mudou em completamente nada. O espaço traseiro segue da mesma forma, não teve ajuste de banco, porta-mala, exatamente, tudo segue igual. Né? Eu acho que você até mostrou no vídeo detalhe, né? Aqui no interior, a não ser as atualizações mais tecnológicas, ele é o mesmo carro, né? Muda a multimídia por causa do sistema Google, o painel de instrumentos muda. Aqui é curioso não ter o botão de partida e não ter o freio de estacionamento. O mais estranho é você entrar no carro e sair andando. E sair andando. Isso é o mais estranho, né? Que a gente vai acostumar com o tempo, porque isso com certeza que vai acontecer com os próximos Volvos elétricos. Né? Isso é uma coisa natural, mas é muito estranho você entrar e automaticamente você procura um freio de mão, você procura alguma coisa para você procura alguma coisa. É muito esquisito você simplesmente pôr drive e sair, ou mesmo que seja sair do carro. Você sair do carro e não ter que fazer nada, só apertar o parque e sair do carro e não ter que fazer nada, né? Você esperar ou ficar olhando se o carro tá desligando mesmo e tudo mais. São as concepções diferentes, mas no resto, o XC40, mesmo elétrico, ele é como os demais XC40. A única diferença é que você realmente está num veículo elétrico aqui. O carro elétrico, na verdade, ele já é um passo maior, né? Tanto que o preço dele, ele custa mais ou menos um XC60. Né? São 390 mil reais aqui, né? Já é um passo para um cara, igual eles estavam explicando pra gente, é um cara diferenciado, é o mesmo cara do iPhone. Sim. Né? É o cara que quer uma tecnologia, né? Mas o cara tem dinheiro para isso, né? Isso, ele tá disposto a pagar pela tecnologia, né? É natural isso. E com relação aos itens, enfim, vocês estão acompanhando no vídeo detalhes, esse ponto aqui mesmo do vídeo era mais pra gente contar essas percepções que principalmente de aceleração impressiona, né? O torque instantâneo é uma coisa impressionante, ele puxa mesmo. Que engraçado, né? A gente tá numa estradinha aqui que é cascalhinho. E mesmo com o controle de tração, tudo ligado, a hora que você afunda o pé, ele vem jogando a força, né? Porque é tanta potência, né? É uma tração integral, são 2 motores, mas ele equilibra bem, ele te transmite muita segurança em condução. Então, assim, o carro elétrico, pra mim, ele já é... por uma questão de agenda, o carro elétrico eu tô rodando umas 3 semanas direto de carro elétrico, né? E eu acho que já é muito mais real do que se a gente for pensar 2 anos. O único ponto é que ainda um carro elétrico você tem que se adaptar a pontos de recarga, onde você vai, mas para um uso extremamente urbano, vamos dizer assim, ou curtas viagens, se você tiver um ponto de certeza para você recarregar no seu destino final, ou você vai conseguir voltar até sua residência, ou o que for, para você conseguir completar a carga, é uma realidade hoje muito palpável. Olha, hoje, então você vai, o Mini Cooper tem a faixa de 200 km, por exemplo, eu andei mais ou menos 700 km com o e-tron em menos de uma semana, tratando ele como se fosse um carro a combustão normal. E é o que você falou, a única coisa é que você se adapta, né? No nosso caso, eu não tenho carregador em casa, não consigo colocar porque é um prédio mais antigo. Única adaptação, onde eu vou? Eu vou no mercado. Tá, eu posso ir no mercado que eu sei que dentro do shopping que tá esse mercado tem um ponto de recarga. Vou lá, eu vou carregar o carro. Então, quando você tem a oportunidade, você está carregando o carro, né? Você está dando prioridade para locais que você tem um ponto de recarga. Exato. E hoje no Brasil, você basicamente não paga por essa energia, você paga pelo estacionamento normal. Sim. Que se for um mercado, por exemplo, às vezes você não paga no estacionamento. Você nem paga. Né? Então, mais de... e na estrada? Na estrada já tem alguns poucos pontos de recarga rápida. Sim. Que é aquele que você põe o carro em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos... Você tem 80%, 90% da bateria recarregada. Sim. E não tem porque você tomar um café, comer um pão de queijo, comer alguma coisa no banheiro e voltar. É isso mesmo. 40 minutos é o suficiente para você descansar um pouco também as pernas e tudo mais. É uma concepção que a gente culturalmente não tem muito, mas com o tempo a gente vai se adaptando a tudo isso, né? O carro elétrico realmente ele veio para ficar, né? Ainda tá lá em cima, né? São carros caros porque é onde o cliente consegue pagar por isso.
né? São 400 mil reais aqui no XC40, são 600 mil reais no e-tron, né? Agora os Jax na faixa dos seus 150 mil, mas mesmo assim é um público que está disposto a gastar esse dinheiro todo pelo carro elétrico, mas que em breve, né, isso vai acabar barateando de uma forma geral. Bom, pessoal, vamos voltar então para o nosso vídeo de detalhes para a gente finalizar o vídeo aqui, né, do XC40 puramente elétrico 2021. Bom, pessoal, então para vocês terem um Volvo puramente elétrico como esse, olha o que acontece, ó. Para a gente sair do carro, né, e ele desligar, então a gente sai do veículo e aí a gente fecha literalmente a porta. Depois de um tempo ele pode desligar tudo, porque ele não vai perceber a chave. Ele já tem em forma ali a bateria, mas se você apertar para trancar, ó, automaticamente tudo desliga. Para você ter uma versão 100% a combustão, aliás, 100% elétrico e não 100% a combustão do Volvo XC40 na sua casa, você precisa desembolsar cerca aí de 390 mil reais para ter uma versão igual essa na sua garagem. Lembrando que não tem opcionais, tudo que vocês viram faz parte do pacote de série do Volvo XC40 puramente elétrico, certo? Em breve a gente vai andar no carro e vai contar aí como que é a experiência de condução e números, se realmente é o Volvo mais potente à venda do nosso mercado, certo? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.